Vamos continuar neste assunto falando com o coordenador de auditoria dos municípios do TCE Minas, o Tiago Henrique Silva. Tudo bem, Tiago? Bom dia. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Tudo certo. Tiago, na reportagem a gente ouviu, né, o que acontece a partir de agora, mas eu queria que você reforçasse, de posse desse relatório, esse material é encaminhado e efetivamente, até pela experiência do TCE em fiscalizações do tipo ou ações desse tipo, algo efetivamente pode ser feito ou é mais um relatório que é encaminhado, prefeituras ou o governo do estado leem aquilo e falam, tá com problema, então em algum momento a gente corrige, ou não, tem a possibilidade realmente de melhoria dessa infraestrutura, porque são muitas coisas básicas, né, que foram encontradas por vocês nessa fiscalização e que são pendentes aí de correções, né? Com certeza, Lucas. Eu cumprimento também a Luciano, Murilo, agradeço aí pela oportunidade de estar nesse momento aqui importante de fomento ao controle social. Antes de responder diretamente a sua pergunta, acho que é importante a gente trazer um panorama que nós temos 3 tipos de controle, né, no Brasil. Nós temos o controle interno, que é a interna corporis ali ao município, à instituição. Nós temos o controle externo, que é exercido pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, e temos o controle social, que é fomentado aí principalmente pela mídia, através de vocês, e que é extremamente importante para que o cidadão ele ganhe voz naqueles desafios, né, que ele tem no dia a dia. Com relação à nossa instituição, o Tribunal de Contas, nós temos então os conselheiros, que são os membros aqui do tribunal, e eles que têm a competência para deliberar sobre os relatórios técnicos que são realizados pela unidade técnica. Então, nesse caso, nós já estamos consolidando todo o relatório, como você bem mencionou, foram 34 escolas fiscalizadas, inclusive tivemos escolas na zona rural, quase 20%, né, que a gente fiscalizou em zona rural. Então, estamos consolidando, nós vamos protocolizar aqui no tribunal, e também, como você mencionou, é possível verificar 3 linhas de ação ali, né, para poder debater aqui no Tribunal de Contas, soluções a curto, médio e longo prazo, para que seja enviado aí para os gestores, né? Então, por exemplo, a gente pode destacar aqui itens básicos que não foram identificados nos banheiros, né? Quase 70% dos banheiros possuem algum tipo de inadequação. Inadequações básicas, como papel higiênico, sabonete líquido, papel toalha. Então, assim, soluções como essas, a princípio, dando ciência para o gestor, espera-se que ele tome decisões, né? Na sua discricionalidade, para que haja um saneamento desses problemas. Obviamente vão ter desafios mais a médio e longo prazo, que vão haver obras, reformas, mas a gente também já está debatendo, apesar de ser recente a fiscalização, a possibilidade de medidas cautelares, né, de discussão de medidas cautelares, para que as situações mais graves elas sejam de fato solucionadas pelo gestor ali a tempo e modo de atender os anseios aí da rede escolar. Tiago, quem fala é Murilo. 2 perguntas. A primeira é o seguinte: qual a situação mais grave que vocês constataram nesse estudo, que você considera a mais grave que foi constatada por esse estudo? E a segunda é que muita gente não entende bem a função do Tribunal de Contas. A partir disso, o que pode ser feito, uma vez que o Tribunal de Contas não tem um poder, por exemplo, de determinar que o município, de exigir que o município cumpra sob pena de alguma sanção, né? O que pode ser feito a partir deste estudo? O tribunal ele tem assim, competência dos membros de determinar, né? Inclusive aplicar a sanção, aplicar a multa. Então é importante fazer esse destaque. Mas também tem importância pedagógica, né? Que vem até pelo controle preventivo. E também estamos discutindo um ofício circular a todos os prefeitos para que eles tenham ciência do que está acontecendo, por mais que as escolas de alguns municípios ou de muitos não foram fiscalizadas. Já que nós temos 853 municípios no nosso estado. Mas com relação à sua pergunta, Murilo, de gravidade, foram muitos quesitos desafiadores que foram verificados e é até difícil a gente apontar qual seria o mais grave, porque foram muitos casos graves encontrados. Mas chama muita atenção, assim, na minha visão, o local que o aluno fica mais tempo ali, que é extremamente importante, é a sala de aula, né? É o momento que ele passa a maior parte do período na sala de aula. E cerca de 60% das salas de aulas fiscalizadas, porque apesar dos técnicos terem fiscalizado 34 escolas, foram quase 400 salas. Né? Nessas 34 escolas a gente atingiu aí
número de alunos matriculados de quase 22 mil, um pouco mais de 20 mil alunos matriculados nas redes municipais e estaduais. Então, assim, 60% dessas salas de aula não possuem condições adequadas para os alunos. Como assim? Quais foram os 3 principais problemas identificados? Janelas quebradas, né, o que acaba prejudicando em eventuais casos aí de chuva e vento, etc. E falta de iluminação, que com certeza prejudica ali até mesmo a questão ali do aluno ter uma maior atenção ali na leitura, né, dos materiais didáticos, e também a falta de ventilação. Então, assim, esses problemas na sala de aula, com certeza, eles afetam ali o cotidiano dos alunos da rede escolar. Né? E, além disso, eu acho que um ponto de destaque é a ausência de acessibilidade. Né? Então, assim, quase 70% das salas de aula não possuem uma acessibilidade correta, e 90% dos banheiros das escolas visitadas não possuem acessibilidade, ao nível de não ter ali o parâmetro correto, de acordo com as normas da ABNT, de 80 centímetros, no mínimo 80 centímetros de espaçamento na porta, para que os alunos cadeirantes com algum problema de mobilidade reduzida possam adentrar ali no sanitário. Então, eu acho que, assim, foram muitos destaques, mas esses 2, assim, chamou bastante atenção pela gravidade. Sim, Tiago Henrique Silva, coordenador de auditoria dos municípios do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Tiago, é Luciana falando com você, já citamos aí, né, o que salta aos olhos, alguns elementos que você citou, mas eu citaria mais um, que é a questão da falta de bibliotecas, né? A gente está falando de quase 4 em 10 escolas não tem biblioteca, ou seja, o aluno não tem acesso ao livro, que é uma coisa básica, né? O aprendizado. A gente está falando aqui de segurança, a gente está falando aqui de higiene, né? De proteção, mas livros não tem biblioteca em cada 4, né? De 4 em cada 10 escolas. Isso também é uma coisa muito importante e grave, né? A gente está falando de aprendizado, acesso a livros. Com certeza. Esse foi um dado dos grandes desafios identificados que merece bastante atenção, né? A equipe técnica, ela fiscalizou tanto a questão da sala de leitura como a questão da biblioteca, né? Então, tem uma diferença, né, pelas normas entre uma biblioteca e uma sala de leitura, e foi sim identificada essa situação que você mencionou, Luciana, justamente pela ausência de uma estrutura ali para a biblioteca, como a organização de livros didáticos, de um ambiente ali adequado, para que o aluno ele possa ter um momento ali de maior dedicação ali e concentração numa área ali específica para ele, né, além do ambiente da sala escolar. Então, de fato, foi verificado muitos problemas com relação a essa questão da biblioteca, e até mesmo as bibliotecas existentes com problemas estruturais, como, por exemplo, problemas de infiltrações e entre outros. São 10h18, a gente conversou aqui na Band News com o Tiago Henrique Silva, coordenador de auditoria dos municípios do Tribunal de Contas aqui do Estado de Minas. Tiago, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos aqui sobre esse assunto que é tão importante, né, para que todos nós tenhamos atenção. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, colegas. Valeu. São 10h18.